Olá pessoal, eu sou a Nívia e hoje eu estou iniciando a jornada Relato de uma Professora. Vai ser, teremos 6 vídeos em que eu estarei contando a minha jornada como professora, né? E também respondendo aquela pergunta se eu estudei para ser besta. E também vendo alguns aspectos hoje, o porquê que eu não retornei, né, para a sala de aula para lecionar. Então essas questões, elas virão ao longo dos vídeos. Hoje, nesse primeiro relato de uma professora, eu vou contar para vocês como tudo iniciou, tá? Então, assim, quando eu tinha 4 anos de idade, numa brincadeira, né, eu brincava de ser professora. Então, assim, eu não tinha amiguinhos e amiguinhas para fazer o papel dos meus alunos. Então, eu, de uma forma criativa, né, eu peguei uma tesoura, peguei revistas e eu recortava a figura de pessoas dessas revistas. E aí, com esses recortes de pessoas, eu colocava eles dispostos, né, para que eles pudessem assistir a minha aula. E ao longo dessas brincadeiras eu descobri, né, eu entendi que para eu ensinar eu tinha que saber, né, ler e escrever e saber um pouco de matemática. Então eu tinha um problema que eu era uma professora que não sabia ler e escrever com 4 anos, nem ensinar matemática. Então, eu não me lembro exatamente como eu aprendi a ler e a escrever nessa idade. Eu não me lembro de pessoas me ensinarem, né, a ler, a escrever. Eu não me lembro de ter pedido para alguém me ensinar também a ler e escrever para que eu pudesse continuar a minha brincadeira de ser professora. Eu imagino que isso ocorreu assim quase que automático e espontâneo, né, com a minha vontade ali de ser uma boa professora para os meus aluninhos, né, quando eu tinha ali 4 anos. Então aconteceu essa alfabetização, tanto de leitura escrita, quanto de saber já fazer alguma coisa de matemática ali em torno de 5, 6 anos. Eu entrei na escola e estava alfabetizada. Claro que nessa primeira experiência eu não tinha problema nenhum com os meus alunos, né? Eles eram todos figuras, personagens de revistas. Então, provavelmente eu dava a minha aula tranquila, né? E não tinha problema ali com esses meus aluninhos, né, que eram bonequinhos ali de papel. Então, imagino que as minhas aulas eram bem tranquilas. Então, e eu brinquei várias vezes, né, disso, e as pessoas em volta falavam, né, quando crescer, provavelmente vai ser professora. E então, quando eu ingressei na escola, né, que eu ingressei ali com 7 anos de idade, eu já sabia ler e escrever. E a minha experiência com a escola, né, enquanto aluna, foi muito interessante porque eu estudei numa escola em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e assim os professores perceberam que eu sabia ler, escrever, fazer texto, contas, aplicaram uma prova, né, para mim, e viram que eu estava apta para a 2ª série. Então, foi comunicado à minha família decidiu que não, que eu deveria ficar na 1ª série, né, estudando, fazendo a 1ª série toda, e assim foi. Naquela época se alfabetizava com a cartilha, né, Caminho Suave, assim, ensinava cada letra, né, A de abelha, aí o E, né, e assim ia cada letrinha. Então, essa minha 1ª série ela foi muito interessante porque, então como a minha família não tinha deixado, né, eu ir para a 2ª série, e na verdade assim, eu acabei não ficando em sala de aula, né? Então eu ia fazer outras coisas na escola. Eu ajudava na secretaria, eu ajudava a merendeira a fazer merenda, eu varria a escola. Então assim, na verdade eu passei um ano inteiro fazendo totalmente outras coisas, mas eu não fiquei em sala de aula. Então assim, foi meu primeiro contato com a escola e fiquei muito pouquinho tempo em sala de aula, né? Porque eu fui ocupada, então assim, fui fazer outras coisas, né? Acompanhar os adultos na escola, ia para a secretaria, enfim. E nessa escola que eu estudei, em Balneário Camboriú, eu tive lá até o ano passado, né, para relembrar como é que foi. Então eu deixei também, então os alunos, assim, que eles consideravam que eram alunos mais destaques, né, como eu fui uma aluna que já entrei alfabetizada, lendo e escrevendo, enfim.
tinha um livro em que a gente deixava um registro, né? Assim, os alunos que passavam por lá, enfim, escreviam, né, no registro alguma coisa, escreviam alguma coisa nesse livro para deixar uma memória na escola desses alunos que passaram. Tive até procurando, né, na escola ano passado, ver se eu encontrava esse registro do que eu escrevi quando eu tinha 7 anos, mas não, a escola, né, ficou de procurar, enfim, eu não recebi ainda retorno sobre isso. Mas então, essa foi, então, né, a primeira parte ali, de como eu me tornei professora. Então começou com 4 anos de idade, foi minha primeira experiência. E a minha segunda experiência, né, como professora, quando eu ingresso de fato na educação, né, e fico aí até o ano de 2016, né. Então, assim, na verdade, eu entrei aí com 14 anos de idade na educação, né, fiquei, então, isso era o ano de 1981, né, eu tinha 14 anos, e fui até o ano de 2016, de 81 a 2016, então, passando por várias experiências, né. Então, assim, o próximo vídeo é o que eu vou contar de como eu ingressei, de como foi essa experiência, aí de fato com pessoas reais, né, com alunos, com pessoas, assim, de fato, as facilidades ali, as dificuldades, né, que eu vivi, e de como foi essa experiência, né, porque de fato ali eu já era uma professora. Então fica o próximo vídeo de eu começar a relatar, então, essa experiência com 14 anos já trabalhando, né, com crianças, com adolescentes, com famílias, enfim, né, e aí eu vou compartilhar tudinho para vocês, tá bom? Então aí a próxima começa no ano de 1981, eu com 14 anos, no meu papel de professora, com a minha segunda experiência, né, que a primeira foi criança. Então, pessoal, até o próximo vídeo, tá, em que aí eu começo a contar de fato detalhes sobre como aconteceu essa experiência para vocês. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau para vocês.